Abramos as Escrituras em Mateus capítulo 11, versos 1 a 19. Estamos hoje dando continuidade ao nosso programa de pregações, a exposição no livro de Mateus, o Rei entre nós. Hoje pela manhã tivemos uma pregação diferente, trazida pelo nosso irmão presbítero Francino, pregou mais numa direção missionária, como os irmãos que vieram puderam testemunhar, mas hoje estamos pregando dentro do nosso programa, dando continuidade à exposição do livro de Mateus. Mateus capítulo 11, versos 1 a 19. Eu lerei os versos ímpares e peço à igreja, numa só voz, que leia os versos pares. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Quem é você? Quem sou eu? Quem é Deus? Essas perguntas têm sido feitas por muitos. Acredito que, de uma forma ou de outra, por todos os seres humanos. Até aquelas pessoas assim, mais materialistas, mais despreocupadas. Em algum momento elas perguntam: quem sou eu realmente? Né? O que eu estou fazendo aqui neste mundo? Para onde que eu vou? De onde que eu vim? Essas perguntas básicas que perturbam ainda a humanidade e muitas pessoas ainda não encontraram a resposta. Em se tratando, né, do indivíduo, dos seus relacionamentos, além de entender quem ele é, né, quem é Deus, quando você entende quem é a pessoa que está do seu lado, quem é seu cônjuge, quem é seu amigo, né, isso nos ajuda muito a viver uma vida melhor, um relacionamento mais saudável. E essas perguntas têm a ver com um negócio chamado identidade. A palavra identidade pode ser usada de muitas formas, mas aqui estamos falando daquelas características
peculiares a cada pessoa. Identidade fala das características particulares, distintivas, que diferenciam você de outros seres humanos, de outras pessoas, que faz de você uma pessoa única e torna possível a sua identificação, né? Torna possível que se reconheça você entre outras pessoas. De uma maneira assim, geral, quanto mais a pessoa é madura e saudável, né, mais essa pessoa tem consciência da sua própria identidade. E também da identidade das pessoas que estão ao seu redor. No caso de Jesus Cristo, especialmente, né, os seus contemporâneos, a maioria daquelas pessoas tinha dúvida sobre quem era Jesus. Não tinha certeza. Quem é esse? Aliás, essa pergunta se repete. Quem é este? Quem é este? Tinham dúvidas sobre a identidade de Jesus Cristo. Os irmãos se lembram que, numa ocasião, nós vamos ainda pregar nesse texto, em Mateus 16, os discípulos trazem um relatório: olha, Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Alguns dizem que o Senhor é Elias, ou melhor, perdão, o Jeremias, e vai citando, né? Como se fosse até uma reencarnação, né? Não era uma doutrina que eles criam, mas eles viam, de certa forma, essas próprias pessoas ali, não, talvez o espírito dessas pessoas, o jeito dessas pessoas, a força dessas pessoas. Mas esse texto que a gente acabou de ler, ele nos surpreende, de certa forma, porque quem questiona aqui quem é Jesus não é um fariseu, não é um grego, não é uma pessoa comum de Israel, não é um dos fariseus que, né, não simpatizavam com Jesus. Quem levanta aqui a pergunta é você mesmo? É o Messias? Quem é você? É João Batista. João Batista, que tinha sido precursor de Jesus e que já tinha apontado para Jesus e falado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a gente sabe, né, o texto já nos alertou sobre isso. João Batista estava preso porque tinha apontado o dedo na cara de Herodes, né, chamado e confrontado pelo seu adultério. E agora ele estava ali, nas masmorras, né, guardado ali, mas ainda tinha contato, né, com seus discípulos que o visitavam. E ele então envia agora, nesse momento que ele está ali, de dor com certeza, de tristeza, de preocupação, e bate aquele medo, bate uma dor mesmo. E ele então faz a pergunta, né, quando João ouviu no cárcere falar as obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Mas nessa ocasião, assim como em várias outras, Jesus não perde a oportunidade. Jesus afirma a sua identidade. Jesus também, misericordiosamente, bondosamente, eternamente, afirma a identidade de João Batista, seu discípulo, seu precursor. Também, né? As duas coisas, meio paradoxal, mas era. E Jesus também deixa claro que ele conhecia a identidade daquela população, daquelas pessoas, daquela geração perversa, daqueles que ainda não criam nele. Então, Jesus Cristo não tinha crise de identidade, nem quanto a si mesmo, nem quanto aos seus discípulos, nem quanto aos ímpios. E pensando nisso, eu quero propor este tema para os irmãos nessa noite: sem crise de identidade. E nós vemos aqui Jesus Cristo, em primeiro lugar, completamente seguro da sua própria identidade. O texto diz que Jesus seguiu instruindo, né? Primeiro ele tinha mandado os discípulos, lembra aquela grande empreitada, naquela comissão, mas agora ele mesmo vai de cidade em cidade, instruindo os 12, instruindo as pessoas, ensinando e pregando nas cidades deles. Atualmente, irmãos, em qualquer lugar que você vai, você precisa provar quem você é. Essa semana faleceu a Clarinha, né? Clarinha ficou, acho que mais de 20 anos internada no hospital, em coma,
não sei se foi todo o tempo em coma, mas uma parte foi em coma, e nunca ninguém apareceu para identificá-la, né? E os médicos, as pessoas que acompanharam a história dela e cuidaram dela todos esses anos, tiveram uma certa tristeza de não conseguir identificar de onde é o nome. Mas mesmo assim, com muito carinho, prepararam um funeral digno para ela, né? Mas essa questão de você identificar, saber quem você é, quem a pessoa é, isso é interessante. Mas o Senhor Jesus, ele ia ensinando, ele era mestre, mas não tinha um diploma de doutorado, de mestre, de nada, não tinha uma carteira de identidade, não estava registrado no Sindicato dos Professores, dos Mestres de Israel, mas ele sabia quem ele era e ele segue exercendo o seu ministério com a autoridade, né, que lhe era própria. As pessoas admiravam a autoridade e a sabedoria de Jesus. Mas como ele poderia comprovar que ele era quem ele era? Que ele era o Messias, o prometido, o Senhor. Então, se por um lado Jesus não tinha um documento físico, né, uma digital que provasse quem ele era, por outro lado, ele possuía, irmãos, credenciais divinas, que atestavam sua identidade divina e humana. E essa é a resposta que Jesus dá aos discípulos de João. Olha, ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus está dizendo o seguinte, olha para o Antigo Testamento. Tudo que se disse que ia acontecer, e aqui, especialmente o livro de Isaías, fala exatamente o que está aqui, exceto uma frase. Todas essas coisas aqui, purificação de leprosos, coxos andando, cegos vendo, o Evangelho sendo anunciado, está literalmente descrito, tanto no livro de Isaías, um pouquinho em Miqueias, um pouquinho lá em Malaquias. Mas aqui ainda tem uma afirmação que vai além disso, né, que é a ressurreição dos mortos, porque no Antigo Testamento não fala que iriam mortos ressuscitar. Mas Jesus está dizendo assim, eu sou exatamente quem os profetas anunciaram. Inclusive o que o próprio João Batista anunciou. Então, se muitos tinham dúvida da identidade do Senhor Jesus, de quem ele era, Jesus não tinha, e atesta a sua identidade, tanto na escritura do Antigo Testamento, quanto por suas obras realizadas. É por isso que Jesus vai dizer em algum momento, mais tarde, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a identidade de Cristo, ela é revelada já no Antigo Testamento, nas profecias, nas teofanias. Jesus Cristo é a própria sabedoria de Deus. Jesus Cristo é o Logos. Jesus Cristo é o servo sofredor. Hoje nós estudamos Isaías na escola dominical, né? E Isaías é realmente um profeta que aponta de maneira muito clara, mostrando a identidade do Messias, como ele ia nascer, como ele ia nascer de uma virgem, ia viver uma vida digna, como ele ia morrer, como seria o seu sofrimento e os resultados dessa obra também. E, por fim, o seu reino eterno. Então, Jesus Cristo está reafirmando quem ele era para João Batista e para todos os seus ouvintes. E além das ações poderosas de Jesus, atestando quem ele era, o próprio caráter perfeito de Jesus. O escritor aos Hebreus vai nos dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, nenhuma igreja, nenhuma religião pode dar atestado de santo para ninguém, porque o único santo perfeito que pisou na terra se chama Jesus Cristo. E não foi nenhuma religião que lhe deu esse título, que o canonizou. Ele simplesmente o era, o Santo de Deus. Aliás, Isaías também profetizando sobre o Senhor, ele vai o chamar várias vezes o Santo de Israel, o Santo de Deus. Então, Jesus não somente reafirmou sua identidade messiânica como Deus-homem, mas também encorajou seus ouvintes e encoraja cada um de nós a reconhecer quem ele é,
e a crer nele como Deus que se fez homem para nos reconciliar com o Pai. E aqui o Senhor Jesus tem uma palavra aqui muito bonita, né? Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Irmãos, essa é uma palavra muito carinhosa com João Batista, mas é uma palavra muito carinhosa também com o pastor Ronildo e com você. Porque, apesar de Deus muitas vezes se entristecer com nossas dúvidas, com nossas incredulidades, com nossas reservas e medos, Ele é um Deus que compreende. Como diz um antigo cântico que eu canto há muitos anos, você deve conhecer: eu adorarei o Deus que me compreendeu sem nenhuma explicação. Então, ao invés de o Senhor Jesus ficar muito bravo com João Batista, ao invés, ele o repreende de uma maneira muito suave. João Batista, feliz é o homem, feliz é a pessoa, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Você me anunciou, você foi o meu precursor. E hoje eu entendo a sua situação, né? E é interessante que João estava ali, poxa, ninguém foi na defesa dele. E os irmãos se lembram que João era, por um lado, muito respeitado. Os fariseus, inclusive, respeitavam muito João. Lembra que uma vez imprensaram Jesus fazendo algumas perguntas, e Jesus lançou outra pergunta, falou assim: vocês então, me falam uma coisa, o batismo de João é de Deus ou do diabo? E eles, né, não respondem, porque se respondesse que era de Deus, eles tinham então que se curvar e se arrepender de todos os pecados deles, como João anunciou. Se respondesse que era do diabo, eles iam apanhar. Então eles tinham, nem que seja um respeito, né? Mas estava ali ele, João, preso, porque denunciou os pecados do rei Herodes, mas ninguém foi na defesa dele. E muitas vezes, irmãos, nós também passamos por momentos de dor, tristeza, de preocupações, ou mesmo dúvidas intelectuais legítimas. E Deus não se aborrece com as suas dúvidas legítimas, com as suas perguntas. Mas Ele amorosamente o encoraja a conhecê-lo, a crer nele, e a experimentar a felicidade de ler a Bíblia, de ler a sua palavra, de ler especialmente os evangelhos, e não ler para achar um motivo de tropeço. Irmãos, é igual você olhar para uma pessoa, se você quiser achar defeito, você vai achar, né? Em Jesus você não vai achar defeito, a Bíblia é maravilhosa, mas se você quiser achar uma coisa que você não entende, que te encafifa, você vai achar. Então, feliz é a pessoa que lê as Escrituras com o coração aberto, deixando que Deus fale com ele, que não vê em Cristo um motivo, não vê nas suas palavras, nos seus ensinamentos, nada que lhe faça o afastar do Senhor, mas que faça-o lançar-se aos seus braços. Todos nós que já fomos a Cristo e fomos acolhidos por Ele, sabem dessa alegria. O dia que nós colocamos nossos medos, dúvidas, tristezas, nossa pequenina fé nele e descansamos nele. Mas é possível que nessa noite, ou alguém que está ouvindo este culto pela internet, ao longo da semana, ao longo dos dias, tenha dúvidas sobre a identidade de Jesus. Há muitas pessoas, na verdade, bilhões de pessoas no planeta Terra, não têm certeza de quem é Jesus. Mas se você está ouvindo essa palavra também é para você. Você pode encontrar a alegria, a felicidade de olhar para Cristo, de crer nele como exatamente Ele diz que é, Senhor, Rei dos Reis, o Messias prometido, e se alegrar com a alegria da sua companhia, da sua salvação. Irmãos, que alegria e que bênção é a convicção cristã, é a convicção dos discípulos de Cristo. E Jesus os declara, então, bem-aventurados, bem felizes. Eu pergunto, você já tem experimentado essa alegria? Ou você ainda anda em dúvida? Deixe Deus continuar falando no seu coração. Espero que até o final dessa mensagem você possa também, se ainda não fez, se alegrar, conhecendo e crendo exatamente em quem é o Senhor Jesus. Mas, em segundo lugar, nós vemos nesse texto que Jesus está seguro da identidade dos seus discípulos. Jesus aqui dá testemunho de João. E ao falar de João, primeiro Jesus denuncia a tendência que as pessoas têm de
criar estereótipo, né, dos outros, e especialmente dos discípulos de Cristo. Os irmãos viram aqui, né? Jesus confronta, mas o que vocês procuraram ver? O que vocês estão procurando? Então, partindo, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Era uma maneira de Jesus falar assim: eu não acredito que vocês deixaram suas casas, e aqui Jesus está na região da Galileia. Lembra que João Batista, ele pregava, não era na Galileia, João Batista pregava no deserto da Judeia, né? Então tinha que descer, passar por Samaria e chegar lá, no deserto da Judéia, para ouvir, e pessoas de toda a Palestina desciam para o deserto da Judéia para ouvir. Quem é que vocês acham que era João Batista? Era um caniço, era uma cana, que balança, né? Tudo bem que João Batista, né, comia mel silvestre, a dieta dele devia fazer, eu acho que ele era bem magro, né? Mas com aquela dieta, com certeza era muito magro do que qualquer um de nós aqui. Mas não era um caniço. Não era, né? Ele não podia ser visto assim. Mas Jesus pergunta, né? É claro que são perguntas retóricas, né, que Jesus está fazendo aqui para levá-los a pensar sobre quem era João, quem era aquele discípulo. Mas ele também vai dizer: sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Ora, todo mundo sabe que João Batista vestia como Elias, né? Por isso que ele é chamado, não somente por isso, também por isso ele era comparado a Elias. E como é que tanto Elias no Antigo Testamento como João Batista se vestiram? Roupas de pelos de camelo. Era uma túnica de pelos de camelo e um cinto. Era só isso. Então, se vocês estão querendo alguém, um discípulo, pessoas que me seguem, que creem em mim, que veste com roupas, né, finas, rico, maravilhoso, que assiste os palácios, vocês sabem que não é João. Aliás, o contrário. João não estava ali paparicando o rei, os príncipes daquele palácio, daqueles palácios. Pelo contrário, aquele palácio, aquele rei o prendeu. E é interessante que Jesus aqui mostra duas figuras, né? A cana, magra, né? Sinal de fraqueza, de pobreza, e mostra alguém de roupas finas, sinal de riqueza. Mas, irmãos, nem riqueza nem pobreza define o discípulo de Jesus, amém, meus irmãos? Nenhum discípulo de Cristo deveria ser identificado, a sua identidade não deveria ser confundida pelas suas posses, nem quando elas são nada, nem quando elas são muitas. Então, nem a teologia da pobreza, nem a teologia da riqueza pode sustentar a identidade de um discípulo de Jesus. Podemos e devemos, esperamos que haja discípulos de Jesus de todas as condições socioeconômicas, louvado seja Deus por isso. Inclusive, pode ter muitos deles aí passando bastante dificuldade. E quem sabe até o Senhor permite também esses dois lados, né, econômicos dentro do reino, para que esses que podem contribuir mais acolham os que têm menos, né, para que nós possamos cooperar uns com os outros, e aquele também que tem menos recursos financeiros, mas tem tantas outras bênçãos, possam também abençoar os demais. Mas nem São Francisco de Assis, nem Kenneth Reagan, que são dois nomes, né? Kenneth Reagan foi um grande expoente da teologia da prosperidade, já morreu, mas deixou essa praga da teologia, identificando que uma pessoa é identificada como discípulo se ele vai bem, se ele não vai bem, não é discípulo. E São Francisco de Assis, embora tenha sido um homem de um caráter exemplar, não estou falando nada contra ele, né? Mas as pessoas tomaram a sua experiência, que é belíssima, né? E colocaram para defender que nenhum cristão pode ter nenhuma posse, né? E são extremos, não. A nossa identidade, Jesus não coloca a nossa identidade nessas coisas, Ele sabe quem nós somos, e tem outras coisas que nós vamos ver aqui que nos afirma sobre quem realmente nós somos.
Mas hoje, então, irmãos, essa coisa da identidade das pessoas está muito complicado, né? São muitos os extremos, né? Como as pessoas identificam as pessoas, sejam discípulos de Cristo ou não, relacionando ao casamento, à política, à sexualidade, à própria educação. E não é por aí. Nenhum desses estereótipos deveria qualificar, identificar ou caracterizar a identidade de um discípulo de Jesus. Mas Jesus fala da identidade de João e de seus discípulos a partir de outros fundamentos. E aqui o Senhor Jesus vai dizer: mas para que saístes para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis que envio diante de mim da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. É muito maravilhoso ver a bondade de Jesus, né? Além de não brigar com João Batista, mandar um recado amoroso para ele, logo em seguida o Senhor Jesus, diante de toda aquela multidão, né? E é interessante que o texto fala assim que, partindo os discípulos de João, Jesus começou a falar. O texto, né, os evangelistas não se preocupam com muitos detalhes, né? Mas eu fico pensando que os discípulos estavam partindo. Olha, se eu fosse discípulo de João e eu visse Jesus falando sobre João, eu ia parar. Eu falei, não, vou parar, eu vi, depois eu vou. O que Jesus vai falar sobre o meu mestre, né? Então, o benefício da dúvida aí, eu acredito que eles ouviram. E que eles, né, a Bíblia não fala isso, é só uma conjectura, tá? Fica à vontade para discordar de mim. Mas fico pensando que eles podem ter ouvido, e devem ter ouvido, e a notícia chegou. E João Batista teve a resposta, não somente sobre quem era Jesus, mas também sobre como Jesus o via. E Jesus ressalta aqui algumas questões muito importantes sobre João Batista, porque João Batista, além de ser um profeta, ele era um profeta sobre o qual os profetas profetizaram. Lembra especialmente de Malaquias? Eis que diante, né, haverá um precursor, haverá aquele que vai adiante dele, preparando o caminho. Então Jesus vai falar, rapaz, você foi profetizado. Você pode hoje estar na masmorra, você pode, né, não tinha sido decapitado ainda, mas você pode vir a morrer, como de fato ele foi, mas você é quem Deus preparou, você foi alguém que Deus planejou, que Deus determinou, que Deus criou e que deu uma missão. Irmãos, coisa maravilhosa, quando nós entendemos que nós não estamos aqui por acaso. Deus nos criou, amém? Deus tem uma missão. E Cristo, né, ele reuniu todos os ofícios, né? Profeta, sacerdote e o rei, de maneira perfeita. Perfeito profeta, perfeito sacerdote, perfeito rei, e ele distribuiu esses ofícios com a igreja. Então, em Cristo, no poder de Cristo, sob a unção do Espírito de Cristo, nós também hoje profetizamos, né, pregamos, anunciamos, como Jesus e o próprio João Batista fez. Nós temos missão, nós não estamos aqui, nós entendemos que nós levantamos para cumprir uma missão. E especialmente, né, o cerne dessa missão é proclamar o Senhor, é contar sobre o Senhor, é ser instrumento para que Deus seja conhecido por meio de nossas próprias vidas, como João Batista o foi. E é isso que Jesus fala aqui de uma maneira tão maravilhosa. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, Jesus, ao mesmo tempo que exalta João Batista, Jesus está dizendo o seguinte, olha, mas qualquer pessoa no reino de Deus que crer em mim, que vê quem eu sou, também se torna alguém tão nobre quanto João Batista. E é interessante que, irmãos, veja bem, João Batista profetizou sobre Jesus, chegou a ver Jesus, mas quando Jesus inicia cabalmente seu ministério para valer, a maioria dos estudiosos acredita que foi assim, mais ou menos concomitantemente, ele foi preso. E é provável que João Batista não tenha visto ele mesmo com seus próprios olhos nenhum milagre de Jesus.
Ele tinha notícias. E então, qualquer pessoa agora ali que viu o milagre de Jesus, que via a grandeza de Cristo, que viu o poder de Cristo, quem é esse que até os ventos e os mares obedecem? Irmãos, esta pessoa recebia uma grandeza, né, uma bênção muito especial, porque o que o próprio João Batista não pôde, porque João Batista não viu todo o ministério de Jesus, de fato, viu com os olhos da fé, né? Porque ele proclamou, mas não viu, não acompanhou. Jesus Cristo não estava no dia da morte de Jesus. João Batista não estava no dia da morte de Jesus. João Batista não viu a ressurreição de Jesus. João Batista não viu Jesus sendo assunto ao céu. Então, muitas outras pessoas, nesse sentido, foram maiores que João Batista. E nós que não vimos nada disso, mas olhamos para trás e vimos toda a obra de Deus. Que privilégio para nós, irmãos. Então, Jesus afirma a identidade dele, afirma de todos nós, porque no reino de Deus, é isso, a nossa identidade não tem a ver com posições, né, tem a ver com a presença de Cristo em nós, com o reino de Deus em nós. E isso João Batista tinha começado a entender. Lembra que João Batista uma vez disse assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Na verdade, a identidade de um discípulo de Jesus, ela é tão mais verdadeira, tão mais pura, tão mais santa, abençoada, tanto quanto mais Jesus habita em nós, reina em nós, governa as nossas vidas. Então, a identidade de um discípulo de Jesus está em Cristo. Nós temos uma nova identidade em Cristo, Jesus. É nele. Não tem nada a ver com onde moramos, né, mesmo a nação que nós, né, somos brasileiros, não tem nada a ver com nossas condições econômicas, não tem a ver também com a nossa denominação, embora tenhamos um carinho por elas, fazemos parte, porque neste mundo as igrejas se constituem em denominações, mas nossa identidade, a identidade do discípulo de Cristo, não se trata de ser pentecostal, reformado, arminiano, calvinista. A identidade do discípulo de Jesus está centrada em Cristo, amém, meus irmãos? É nele. Quando nós mais conhecemos, o amamos, quanto mais ele enche o nosso coração, mais o fruto do Espírito, né? O Espírito Santo habita em nós, né? O próprio Cristo falou assim, o Espírito de Deus está sobre mim. Depois ele derrama esse Espírito no Pentecostes sobre a igreja. E é o Espírito Santo que vai moldando essa identidade, transformando, purificando, para que nós possamos sermos um dia semelhantes a Jesus, naquele dia eterno e maravilhoso. Então, essa identidade tem a ver com o próprio Cristo e com a missão que ele compartilha conosco. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Aqui Jesus não está ensinando salvação pelas obras, mas o que Jesus está mostrando é o seguinte, olha, pessoas que foram tocadas pela minha graça, pelo meu poder, eles sabem que a nova vida, por mais bem-aventurada que seja, não é uma vida fácil. No mundo tereis aflições. A vida cristã, irmãos, é uma vida de renúncia. Nesse sentido, é para os fortes. Fortes, não no sentido de ter força, mas ter força para renunciar, para dizer não, para enfrentar as tribulações e ficar firme em Cristo. Muitas vezes, pessoas são crentes, já são de Jesus, já são seus discípulos, mas nem todos as percebem como discípulos de Jesus, porque elas vivem uma vida muito frouxa, muito achando que a vida é um parque de diversões. Não, irmãos, todo dia, para que essa identidade de Cristo seja vista, reconhecida por outros, é preciso se render, é preciso renunciar à carne, o pecado, o mundo. É preciso, nesse sentido, ser forte em Cristo. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. Claro que não era literalmente Elias, né? Ele está falando o seguinte, olha, o Antigo Testamento apontou
para mim, e João foi o último que o fez. E assim como Elias foi um homem cheio da presença de Deus, cheio da identidade do próprio Deus na sua vida, lembra? Diante dos deuses, né, de Baal, dos profetas, ele sustentou, ele foi firme, poderia ter morrido, mas estava ali. Então, nessa mesma força, nesse mesmo espírito, nessa mesma graça. E a boa notícia, irmãos, é que isso está sobre nós. Tiago, escrevendo a sua carta no capítulo 5, ele diz o seguinte: olha, Elias, na verdade, era um homem sujeito às mesmas paixões. Mas ele orou e Deus ouviu. Então, por um lado, Elias, João Batista, ainda eram pecadores, falhos. Por outro lado, eles eram homens que tinham encontrado o Senhor, tinham uma nova identidade no Senhor. E no Senhor, eles podiam ser pessoas que honravam o Senhor com a identidade de filhos de Deus. Se alguém algum dia te perguntar, qual é a sua identidade? Qual é a sua essência? Eu sou filho de Deus, amém, meus irmãos? Preste atenção. Tem muita gente aí olhando para outros e olhando para os cristãos, questionando essa identidade, acusando. Satanás é um acusador, ele tenta pegar um aspecto, principalmente aspecto defeituoso do nosso caráter, coisas que ainda não foram totalmente transformadas. Às vezes a pessoa é uma pessoa que lutou a vida inteira com a mentira, às vezes a pessoa lutou a vida inteira com pensamentos impuros, e aí às vezes as pessoas, às vezes a própria família, a igreja, resume a pessoa naquela identidade de mentiroso, né? Lembra de Jacó? Ele tinha essa identidade, mas no dia que ele encontrou o Senhor, Deus mudou a sua identidade, e ao invés de ser chamado de mentiroso, ele foi chamado de Israel, aquele que lutou com o Senhor, o príncipe. Esse é o Deus que nós servimos. E a gente precisa nos ver e ver uns aos outros como Ele nos vê. Amém, meus irmãos? Terceiro e último lugar, Jesus está seguro da identidade dos incrédulos ou dos ímpios, pode usar o nome que você desejar aí. Jesus não se iludia, irmãos, nem se surpreendia com a índole maldosa dos incrédulos à sua volta. Ele sabia que o que ele falava poderia até ser ouvido pelos ouvidos físicos, mas jamais seria acolhido pelos ouvidos espirituais, porque eles simplesmente não os possuíam. Não tem como ouvir. A pessoa não tem ouvido, ou se ficou surdo, né? Não vai ouvir. Pergunta ao nosso irmão Olívio, né, que trabalha hoje, ele usa aparelho, né, Olívio? Dá o seu exemplo aqui, né? Mas se tirar os aparelhos, não ouve, né? Mas é verdade, de vez em quando você tira, quando a Cleide está brava. Já ouvi essa história, hein? Quando a Cleide está brava, ele tira os aparelhos, irmãos. Privilegiado, hein? Porque os outros homens todos não dá para tirar não, querido. Eu acho que alguns homens têm até inveja uma hora dessa. Feche parênteses, voltemos aqui. Misericórdia. Brincadeira, irmãos. Nós somos amigos, temos essa santa liberdade, né? Mas que é verdade, é. Olha lá. Mas o ímpio, ele não tem um ouvido espiritual, ele não tem alma regenerada. Ele não vai ouvir, não vai viver, não vai existir como um discípulo de Cristo. E às vezes nós que somos já regenerados, esquecemos disso. E tratamos um não regenerado como se fosse regenerado. É claro que mesmo o ímpio, irmãos, uma pessoa que ainda não tem Cristo, muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que não tiveram as suas identidades transformadas, muitas pessoas vivem de uma maneira digna, decente, por causa da graça comum de Deus. Mas por melhor que a pessoa viva, se comporte bem, seja educado, honesto, trabalhador, você tem que entender que se ele não é regenerado, ele não tem a nova identidade. Então você nem deveria se surpreender com certas coisas, né? Eu treino aqui numa academia e lá os homens falam muita besteira, né? Muita besteira. E aí assim, aquilo obviamente me incomoda, eu não me alegro com aquilo, mas eu tive que fazer um exercício de misericórdia, de tranquilidade,
de não ficar com a cara feia, né, enfim, de como lidar com aquilo dali. Mas eu não posso esperar que aquelas pessoas, eu não vou me iludir com a identidade daquelas pessoas. A identidade de um não regenerado, de um não convertido, de alguém que vive na ignorância espiritual, endurecido e embrutecido espiritualmente. Na melhor das hipóteses, são pessoas confusas, que é o que Jesus retrata aqui, né? Mas quem eu de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. E aqui, Jesus está usando um trocadilho aqui, que é da cultura. Todo mundo sabe que o povo de Israel, assim, era para festejar, vamos festejar. Isso era o normal. Festas em Israel até hoje, dura dias. Mas era para chorar, era um velório, também vamos prantear. Isso era muito forte. Então, era claro, uma casa onde estava tendo um funeral, isso era muito claro, e uma casa que estava tendo um casamento, isso era muito claro. A música era diferente, os instrumentos eram diferentes. Mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, mas vocês estão tão confusos, essa geração perversa, terrível, que nem sabe nem o que quer. Na hora que está indo para o velório, canta a música do casamento, na hora que está indo para o casamento, canta o velório, como criança, porque criança faz isso. Criança é capaz, né? Nós já fomos surpreendidos por criança que chegou aqui no culto e cantou uma música e o pai ficou com a cara vermelha, né? Porque é criança, às vezes ele não tem o tino de entender que ele não devia cantar em lugar nenhum, muito menos na igreja, certas músicas, né? Então, Jesus mostra aqui essa índole, esse jeito, essa personalidade, enfim, muito superficial, volúvel, inconstante, fútil. Porque, irmãos, claro que sempre há exceções, mas a maior parte da humanidade vive uma vida muito fútil, muito superficial. Não tem propósito. Qual o propósito? Principalmente quando não se conhece a Deus. Porque as pessoas podem até não concordar com o nosso propósito, a nossa maneira de viver. Mas quem conhece as Escrituras, quem conhece a Deus, sabe que há propósito claro e definido para toda a nossa existência, e não somente para esse tempo, para toda a eternidade. Mas quem não conhece, vive uma identidade confusa, tanto faz ser o que quiser, porque não faz diferença. Hoje, a maior expressão disso, hoje, está na sexualidade, né? Com a ideologia de gênero, que as pessoas podem ter N identidades, né? Existe tantos termos que nem os estudiosos conseguem numerar todos os termos para classificar todas essas coisas relacionadas hoje, que muita gente ensina, acredita e propaga isso sobre gênero e identidade. E aí Jesus diz: pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, João Batista veio, pregou uma mensagem dura. Gente, a mensagem de João Batista era dura. João Batista não passava a mão na cabeça de ninguém. Raça de víboras, e vai. O machado já está na raiz. Eu estou batizando com água, mas vai vir um que vai batizar com fogo, e vai mandar fogo em todo mundo. Muita gente temeu, muita gente também se arrependeu, mas a maior parte da população ficou. Aí vem Jesus, doce, suave, tranquilo, curando, tocando no leproso, abraçando as prostitutas com um amor sincero e puro de Deus, sem preconceito com ninguém. Também não agradou. Tanto é que foi crucificado. E, inclusive, está aqui, né, o próprio Jesus fala aqui, que ele foi chamado de glutão, bebedor de vinho, porque Jesus vivia a vida cotidiana com as pessoas, né, nos seus mais diversos contextos. Jesus entrava nas casas onde havia casamento e entrava nas casas que havia velório. Bem verdade que alguns velórios se transformou em festa também, mas porque ele ressuscitou o morto, né? Glória a Deus por isso. Mas
Irmãos, é por isso que nós não devemos nunca, também por isso, né, mudar a mensagem do Evangelho para agradar ao ímpio. Porque você pode mudar para lá, mudar para cá, tentar ajeitar para ajeitar para cá, mas ímpio é ímpio, até o dia que Jesus o transforme. Então, preguemos o Evangelho. Preguemos, sim, como João Batista, mostrando a necessidade de arrependimento, e Jesus também pregou. Preguemos o Evangelho da graça, mostrando quem é Cristo. E Jesus conclui aqui, eu também quero concluir, com estas palavras: mas a sabedoria é justificada por suas obras. Tanto a sabedoria de João Batista foi depois, né, e tem sido evidenciada e justificada por tudo que ele fez, a obra, né? João Batista não viu Jesus morrer, não viu Jesus ressuscitar, mas tudo que ele fez foi devidamente justificado. E o próprio Cristo, a sabedoria de Cristo, na verdade o Cristo era a própria sabedoria de Deus revelada ao mundo, também foi justificada. Aliás, irmãos, Jesus tem muitos títulos, mas esse título que eles deram para Jesus, querendo denegrir Jesus, derrubar Jesus, diminuir Jesus, chamando ele de amigo de pecadores, irmãos, esse é o título que hoje mais o Espírito Santo tem usado para trazer pecadores ao Senhor. Porque, na verdade, todos o somos. E saber que alguém tão santo e perfeito quer ser meu amigo, isso me constrange. Talvez seja a sua realidade. Talvez você ainda não seja uma pessoa rendida ao Senhor. Você se sente pecador, e de fato você é, como todos nós o somos. Mas a boa notícia é que Jesus, de fato, com sinceridade, oferece a amizade dele para você. Mas ele disse que a amizade dele implica em transformação. Porque ele falou: os meus amigos fazem o que eu mando. E aí, vocês vão topar fazer o que eu mando? Agora, o que eu mando fazer é só coisa boa. Só vai trazer benefício, aqui na terra e por toda a eternidade. Vamos lá? Quer a minha amizade? Quer a minha companhia? Quer a minha salvação? Quer meu senhorio? Estou aqui. E para nós que já estamos na caminhada, irmãos, essa sabedoria tem a ver também com maturidade. Espiritualmente falando, pessoas sábias e maduras são pessoas que estão crescendo no conhecimento, temor, amor e graça de Jesus. Na Bíblia, pessoas sábias sabem quem Deus é, quem elas são e quem os outros são. Mais do que isso, elas se relacionam consigo mesmas, com as outras pessoas, à luz do seu relacionamento com Cristo. Lembra de Jesus perguntando aos discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Esse texto ainda vai ser pregado, né? É um spoiler aí do Mateus 16. E aí Pedro responde o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você tem essa mesma convicção de quem é Jesus? E é interessante que após a resposta de Pedro, Jesus também afirmou a bem-aventurança. Bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Olha que lindo, Jesus reafirma sua própria identidade, e Jesus reafirma a identidade de Pedro. E se você também crê em Jesus como Pedro creu, você também será bem-aventurado. Qual a sua identidade? Você é filho de Deus ou filho das trevas? Amigo de Cristo ou inimigo de Cristo? Discípulo de Cristo ou contrário a Cristo? A boa notícia é que a sua identidade, a sua vida toda pode ser transformada. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você não precisa carregar a velha identidade de pecador, miserável, desprezado, qualquer que seja a sua situação. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo
e no Espírito do nosso Deus. Essa é a realidade, não importa qual tenha sido a sua realidade até agora, mas em Cristo você é lavado, santificado e justificado em nome de Jesus. Amém?